Boa tarde. Um barril de pólvora social. O problema que os governos não conseguem resolver aumenta a tensão nas ruas da capital, tomadas por mendigos, usuários de drogas, artistas de rua e em terrenos invadidos, transformados em acampamentos por famílias que dizem não ter moradia ou para onde ir. Uma ordem judicial de reintegração de posse da área da Mata do Isidoro, entre a região norte da capital e Santa Luzia, criou um clima de guerra nos últimos dias. A PM adiou pela segunda vez a retirada dos invasores, que são milhares. E eles se mostram preparados para resistir, como constatou a repórter Etel Correia, que entrou no acampamento onde barricadas foram erguidas. Nossa equipe se dirige para o lado norte da invasão. No caminho encontramos muita gente andando a pé, procurando pelo transporte público. Olha o pessoal caminhando aí, tentando chegar ao ponto do ônibus. Parece que o ônibus não está parando. O ônibus não está indo no final? Não, nenhum ônibus chegando lá, não. Avisaram para vocês por quê? Não, avisaram não. Falaram que é tal de invasão aí. O medo que eles estão tendo de ir lá com o ônibus é por quê? É porque esse cara avisou que ia pôr fogo nos ônibus, negócio policial. Estamos nos aproximando agora do local onde a via foi bloqueada. Olha só, essa aqui é a entrada da ocupação do lado do bairro Zilá Expósito. A gente vê que os moradores da ocupação fecharam a rua, viraram um veículo ali, é um veículo velho, mas a gente vê que usaram um veículo e móveis para bloquear a passagem, a madeira, pneus e por aqui muitos foguetes sendo disparados. Vamos nos aproximando aqui para falar com os moradores aqui da ocupação. Ei, bom dia. Vocês fecharam hoje por quê? Nós fechamos porque a polícia falou que ia vir. E nós não vamos, nós vamos resistir, entendeu? Nós vamos resistir. Se o pessoal tá fazendo essa bagunça é porque tá sentindo medo da polícia. Tá certo. A gente pode então mostrar mais de perto aqui, né? Vamos chegar aqui mais perto então para falar com as pessoas aqui. Então aqui a entrada foi fechada, segundo o morador, temendo a chegada da polícia e uma ação mais truculenta. E nós viraram a noite. Bom dia. Bom dia. Vocês viraram a noite vigiando? Nós viraram a noite aqui com fome, com frio, com perigo dezinho aqui despejar muitas famílias que não tem para onde ir. Vocês não têm medo de um confronto se a polícia chegar? Não tem medo de nada, não. De alguém se machucar? Vocês não Ai, nós tá na guerra pra ganhar. Se nós morrer, morreu. Pro mundo. Tinha que ter proibido a invasão, não deixar os pessoal construir. Então deixar muitas pessoas que moravam de aluguel, investiu aí, não tem para onde ir. Então eles têm que pensar antes de fazer qualquer besteira e invadir, tirar os pessoal e surgir um confronto, vai ser problema para nós, problema para eles também. Porque as pessoas vão sair daqui e vai para debaixo da ponte. Não tem como. Tem milhares de pessoas aí esperando minha casa, minha vida até hoje. Cadê essas casas que nunca saem? Se tirar nossas coisas de dentro de casa, nós vamos ficar na rua. Eu tenho 4 filhos, eu estou desempregada, entendeu? Eu tenho meu barracão aqui, assim como muitas famílias. Nós não temos para onde ir. Vocês iriam para abrigo, igual a prefeitura está sugerindo, até ser encaminhado? Não, abrigo não vai ajudar a gente em nada. Nós vamos ficar entulhados como um monte de coisas sem utilidade dentro de um abrigo, entendeu? Nós estamos agora do outro lado da ocupação. Aqui é a Vila Esperança, que já está na parte de Santa Luzia. Olha só, os moradores todos em alerta desde o início da manhã. O pessoal levantou cedo aqui, a gente ouviu também barulho de foguetes ao chegar. Eles nos contam aqui que estão avisando aos outros moradores que vai acontecer uma assembleia daqui a pouquinho. Vou mostrar mais aqui embaixo, Valdir, olha só, lá no início ali, chegando perto da rua, há também uma barricada. Os moradores estão se protegendo para que a polícia não entre. E a informação é de que muitas pessoas dormiram do lado de fora, fazendo vigília para vigiar a chegada de alguém. Nesse momento, eles aí cantando aí pela resistência. O posicionamento de todo mundo aqui é que não vão sair, porque várias casas já foram construídas há cerca de 1 ano e meio. Os moradores estão aí, olha só, as casinhas já são casinhas de alvenaria, de tijolos, cimento. E vamos tentar falar com as pessoas aqui. A casa sai na marra. Você também dormiu aí, se revezou com o pessoal? Dormimos, ficamos revezando aí na luta, em nome de Jesus. A casa sai na marra. Nós vamos resistir, nós vamos lutar. Tem muita criança no acampamento. A informação dos moradores é que as crianças vão ser colocadas dentro de casa exatamente para evitar que a polícia chegue, já que ninguém quer que haja aqui um massacre, né? Tem quase 7 dias que a gente não dorme, com esperança de quebrar esse liminar, porque não só eu, mas muitas pessoas
pessoas que estão aqui. A gente investimos, não tem para onde ir, eu não tenho para onde ir. Aqui é lote, aqui não é nada. Aqui nunca foi nada, aqui é lote. E aqui nunca foi nada. Eu sou a favor da ocupação. Eu, morador, sou a favor da ocupação. A ocupação tem que ficar. Nunca teve nada aqui. Nunca teve nada. Moro aqui há 40 anos. Nunca teve nada no Isidoro. Agora estão querendo culpar os pobres e tirar os pobres de dentro da ocupação. A ocupação vai ficar. E o que eu puder fazer para o povo ficar, eu vou fazer. Morando aqui, eu ajudo a ocupação. Eu apoio a ocupação. Não é mais um acampamento, né? É um bairro que se instalou ali numa área irregular, de ocupação irregular, sem controle por culpa do poder público. E aí já está instalado o problema, vai ser difícil retirar esse povo. E esse tipo de ocupação já é vista por todo lado na capital. Não é só em terrenos assim. Praças, vãos de prédios públicos, calçadas, viram moradia fixa para um sem número de pedintes, usuários de drogas, artistas de rua, principalmente na região central e na Savassi. O movimento começa cedo na Savassi e alguns moradores de rua continuam assim, dormindo tranquilamente. Estendem papelões, arrumam cobertores velhos e ocupam as calçadas, como se aqui fosse o quarto deles. Quem trabalha na região reclama. Essa sujeirada aí, essa baderna, muita porcaria, sabe, urinando aqui nessa porta toda, a gente tem que lavar com frequência. Eles deixam muita sujeira, onde eles passam, onde eles dormem, eles fazem até as necessidades. Este homem de 53 anos é do norte do país. Está em Belo Horizonte há 6 meses e escolheu a Savassi para morar. Ele explica o porquê. Fica aqui porque é mais habitado que as outras coisas que já me contaram daqui não prestam. E conta que além de catar latinhas, recebe ajuda do governo. Me deram Bolsa Família, essas coisas tudo, é coisa que lá no Nordeste nunca tive. A Savassi, para alguns moradores de rua, representa mais lucratividade. É porque aqui tem muito dinheiro, entendeu? Tem muita gente rica, miserável, que não vive o próprio dinheiro que tem. E os adolescentes que são filhos da riqueza, vêm para cá comer McDonald's, porque é chique, McDonald's é status, isso aqui. Aí eu fico aqui e vendo para eles, porque eles têm dinheiro para tomar vodka, com não sei o quê, maconha toda hora, cheira cocaína aqui de... A polícia vem, não tá nem aí. Até da forma do material reciclado que você encontra aqui, né? Vamos dizer assim, é um material mais diferenciado, mais rico. A escolha do cartão postal também está ligada à segurança. Pela tranquilidade que é, pelo policiamento, né? Qualquer lugar que você pode dormir não, porque hoje em dia tem muita gente na rua que para fazer covardia não falta não. E esse uso indiscriminado do espaço público está cada vez maior na capital. Segundo o último censo feito pela Prefeitura, são quase 1.900 moradores de rua em Belo Horizonte. Na Praça da Liberdade, eles tomaram conta desta área próxima à Biblioteca Pública. Aqui acumulam quase de tudo. Ali você tem colchão, cobertor, estou vendo de longe aqui, tem alguns alimentos, isso é tudo fruto de doação? Fruto de doações. Ou quando eles vêm para a rua, eles já trazem de casa. Improvisam até lugar para esquentar comida. Esta turma que faz malabares veio de Santa Catarina e acampou na praça. Quem está se incomodando é que vem botar ordem, então. Eles não prejudicam ninguém, né? Não fazem mal, mas assim, não deixa de prejudicar quanto à higienização, né, da praça. E é perigoso, a gente fica receosa, né, de ser roubada, qualquer coisa. Eu estava chegando na praça, ele pediu dinheiro. Como eu não abri a bolsa, que eu não sei quem é, ele me xingou de... Eu só ouvi os palavrões. Omissão da prefeitura, das pessoas responsáveis, omissão do brasileiro. Situação comum debaixo dos viadutos, como neste da Amazonas com a Avenida Silva Lobo. Na Praça do Peixe, na região da Lagoinha, os moradores de rua já montaram até algumas barracas fixas, com telha e tudo. Na área central, os espaços também estão cada vez mais ocupados por estas pessoas. Na Praça Raul Soares, além de dormir em cima da grama, muitos ficam o dia inteiro por ali. Alguns até fazem da fonte uma piscina pública. Às vezes a gente passa, a gente fica com medo, às vezes, de assaltar a gente. Como de fato já vi várias vezes assaltar algumas pessoas. As pessoas vão mexer com as pessoas, né? Atrapalhar a caminhada, pedir. Eles precisam de um trabalho social que seja feito com eles,
às vezes um trabalho psiquiátrico também, né? Às vezes eles precisam ser retirados por uma instituição que for cuidar deles, se eles não têm uma família que possa assumir a questão, né? Então, quer dizer, é um problema extremamente complexo, mas eles precisam ser vistos como um sintoma da nossa sociedade e não como simplesmente um lixo que precisa ser retirado do local. É um problema social que vem lá da educação, né, na formação profissional, e aí deságua nisso. Hoje é um contingente grande de pessoas assim nas ruas das cidades, e aí não basta só a repressão. Mas moradores, comerciantes e frequentadores da Savassi atribuem em parte a esse aumento de moradores de rua, desocupados, o problema da insegurança e da criminalidade na região do entorno da praça. Mas para todos o que falta mesmo é polícia presente. Durante a Copa do Mundo, o policiamento estava bem reforçado. Militares por toda parte, especialmente na Savassi, lugar de concentração de torcedores e turistas. Mas o Mundial se foi e, junto com ele, a sensação de segurança. A Copa acabou, voltou tudo ao normal, né? Sumiu todo mundo. Sumiu todo mundo. A cena hoje é esta, bem diferente da que a gente via durante o Mundial de Futebol. Quem frequenta a Savassi diz que bastou o patrulhamento voltar a ser como era antes, para voltarem também as reclamações. Só para inglês ver. Acabou a Copa, acabou o policiamento, acabou a segurança. A gente via que é tanto policial, a gente fica se perguntando onde é que eles estão, né, hoje. Muita gente aponta que a redução do número de policiais nas ruas da Savassi deixou brecha para bandidos agirem. Esta loja de artigos para crianças foi alvo de criminosos poucos dias após a Copa. Aconteceu um furto, né? Foi uns 10 dias depois da Copa. Belo Horizonte está precisando de segurança para todo lado. E a quantidade de moradores de rua é outro problema que incomoda. Muito morador de rua, principalmente aqui na praça, né, da Savassi. Isso incomoda. Porque muita gente pedindo, eles entram nos lugares para pedir, ficam olhando, isso acho que chega ao ponto de constranger um pouco a gente. Os marginais, os usuários de drogas, eles estão mais à vontade. É como se a Savassi fosse a sala de estar deles. Eles gritam quando vê o volume do celular, falam, olha o iPhone, não sei o que lá, falam, é sempre assim. A polícia explica que durante a Copa, cerca de 12 mil policiais trabalharam na segurança. Muitos militares vieram do interior só para fazer o reforço. Mas com o fim do campeonato, não há mais a necessidade de um efetivo tão grande nas ruas. Nós temos os nossos índices, nós temos as nossas estatísticas e analisando as estatísticas, nós estamos com os números da violência controlada, né? Nós não estamos com um número crescente da violência, tanto os crimes violentos quanto os crimes não violentos. Mesmo assim, a população e os comerciantes pedem reforço no policiamento. Diminuiu muito o policiamento na região e a cidade está passando uma fase muito difícil de insegurança, então eu acho que precisava mais efetivo nas ruas. Nós estamos voltando sempre o policiamento para a Savassi, para o bairro de Lourdes, no sentido de que podemos proporcionar um ambiente bem seguro para a comunidade, para não só tentar reduzir bem a criminalidade, mas como também a sensação da insegurança. E isso se faz com polícia presente, né? Se falta efetivo, a PM pode ganhar um reforço. O governo federal sancionou a lei que permite aos guardas municipais portarem armas. Além da segurança patrimonial já prevista na Constituição, as guardas municipais também passam a ter poder de polícia. Os guardas poderão atuar no patrulhamento preventivo, em grandes eventos, na proteção da população e de autoridades e em ação conjunta com as polícias. As guardas de todo o país têm até 2 anos para se adaptarem às novas regras. Morreu hoje a ciclista atropelada por um motorista inabilitado que fugiu sem prestar socorro em Lagoa da Prata há 11 dias. Thaís Aparecida Martins, de 20 anos, estava internada no Hospital João 23, em Belo Horizonte. A família dela informou que vai doar os órgãos da moça. Na quinta-feira passada, o jovem que atropelou Thaís se apresentou na delegacia de Lagoa da Prata. O delegado Leonardo Mota confirmou que o rapaz, o Thales Renner Silva Martins, que tem 19 anos, não tem carteira de motorista e dirigia a caminhonete do pai, que também pode ser responsabilizado por entregar o veículo a uma pessoa não habilitada. Thales, que responde ao inquérito em liberdade, agora deve ser indiciado por homicídio culposo. O trânsito em algumas ruas e avenidas importantes e movimentadas de BH, entre elas a Raja Gabalha, vai ser alterado nos próximos 30 dias. Essa mudança acontece por causa de obras para a implantação da rede de gás canalizado.
Máquinas e operários trabalham na esquina das ruas Major Lopes e Lavras. Dezenas de pontos já foram perfurados no bairro São Pedro. No próximo fim de semana, haverá uma nova interdição na Avenida do Contorno entre as ruas Viçosa e Lavras. Segundo funcionários da empresa que presta serviço para a Gasmig, ainda faltam aproximadamente 30 locais a serem escavados na região. Na Avenida Raja Gabalha, na altura do bairro Santa Lúcia, as intervenções começaram nesta segunda-feira e vão ser feitas entre a Avenida Barão Homem de Melo e BR-356 no sentido centro-bairro. Meia pista está interditada. Faixas e cones sinalizam o trânsito. A BH Trans pede aos motoristas para evitarem o local durante os horários de pico. A previsão é de que as obras terminem em 30 dias. Pensa bem, menino, vai dar um nó cego aqui hoje, viu? Nas 6 horas aqui vai ficar terrível. O ideal é que fosse feito mais um período noturno, né? Tinha que ser feito em um horário de forma mais inteligente. E a Justiça proibiu a demolição da alça norte do viaduto Batalha dos Guararapes, que desabou sobre a Avenida Pedro I em Belo Horizonte. Além de não poder demolir a alça que ficou de pé, a Prefeitura está proibida de fazer qualquer movimentação de terra no que sobrou da alça sul, que caiu no dia 3 de julho passado, matando 2 pessoas. A decisão determina ainda que a população deve ser informada das providências que serão tomadas para que todos os afetados possam reprogramar a vida. Se moradores e lojistas vizinhos não puderem permanecer no local, a Prefeitura deve pagar a locação de outros imóveis para todos eles. No prazo de 3 dias, o município terá que prestar assistência aos condôminos dos edifícios afetados, com uma equipe de assistente social, psicólogo, engenheiro e arquitetos, que devem ficar de prontidão 24 horas. Essa determinação, que suspende a demolição, é da 4ª Vara da Fazenda Municipal, atendendo a uma liminar pedida pelo Ministério Público. Vamos ver como é que está o trânsito em Belo Horizonte, ao vivo, com a ajuda das câmeras da BH Trans. Olha só, engarrafamento aí na Avenida Cristóvão Colombo, na Praça da Liberdade, ao lado do Palácio, né, em direção a Savassi, essa pista da direita aí, trânsito lento. Nossa Senhora do Carmo com contorno na Savassi, trânsito intenso em todas as pistas, né, nas pistas da esquerda em direção a Savassi, o trânsito é bastante lento, está bem agarrado. Agora vemos contorno com Andradas, na altura da Praça da Estação. Neste momento, a movimentação tranquila por lá, veículos parados no sinal nessa pista da direita, em direção à região hospitalar. Um garotinho foi encontrado sozinho, perambulando pela MG10, na altura do bairro Morro Alto, em Vespasiano, durante a madrugada. Ele foi visto por um taxista, levado por ele e entregue para a PM. O garotinho vestido com uma blusa surrada do Atlético não fala. Se escondeu na viatura da polícia com os olhos assustados, mas se recusou a sair do carro dos militares. Sem qualquer tipo de identificação, ninguém sabia nada sobre ele. Nome, idade, de onde veio e quem seriam os pais ou responsáveis. O menino foi encontrado às margens da MG10 em Vespasiano, bem próximo à cidade administrativa. Um taxista passava por aqui às 3h30 da manhã, quando viu o garotinho sozinho, encostado nesse paredão, chorando. Ele parou o carro, pegou o menino e o levou para um posto da Polícia Militar Rodoviária, que fica do outro lado da pista. O menino estava descalço, sem qualquer tipo de agasalho. Durante toda a madrugada e manhã, os PMs tentaram descobrir o que aconteceu com ele. Ele chegou aqui bastante assustado, chorando, tentamos conversar com ele, mas ele não fala nada, apenas resmunga. Mesmo sem falar e de dentro do carro, o menino apontava para o local onde foi encontrado e voltava a se refugiar na viatura. A polícia acionou o Conselho Tutelar de Vespasiano. Horas depois, o pai do garoto procurou a PM. Ele contou que pegou o filho de 3 anos na casa da mãe da criança para que ela pudesse trabalhar e foi passar a noite com ele e com os outros 7 filhos que tem com outra mulher na casa onde mora. O pai disse aos policiais que o garotinho fugiu de casa durante a noite. Eles foram dormir, a criança saiu sem que ninguém visse. A casa não tem porta, então a criança saiu pela... Creio eu que ele queria retornar à casa da mãe. A mãe da criança, Verônica Michele da Silva, de 22 anos, só ficou sabendo que o filho tinha desaparecido quando foi acionada pela polícia. Ela e o menino foram levados para o Conselho Tutelar, enquanto o pai dele, Leandro Henrique Ferreira, de 27 anos, foi levado para a delegacia e pode responder por abandono de incapaz.
O tráfico impõe o ritmo de vida a moradores de bairros da zona leste de Belo Horizonte. Quem vive lá cobrou ação do poder público numa reunião na noite passada e ainda o controle da matança de jovens, uma guerra entre gangues e medidas para poder garantir paz às famílias que não conseguem estudar, trabalhar e se divertir como têm direito. Uma rotina de medo. Está sempre chegando uma notícia que um foi esfaqueado, que um foi morto. Às vezes você tem que estar ligando, e aí, está podendo chegar em casa? Você pode chegar em casa? Está tranquilo? Às vezes a gente está com a sala de aula vazia e no outro dia a mãe justifica que não veio por causa do tiroteio. O Veracruz, o Alto Veracruz, nós estamos abandonados. E o que está acontecendo é que o pessoal está ficando preso em casa com medo de sair por causa da bandidagem. Uma região que vem sendo tomada pela criminalidade. A gente não tem muita liberdade de ficar até tarde nas ruas. É um drama mesmo que a gente vive. Relatos preocupantes de quem mora ou trabalha em bairros da Zona Leste, como Alto Veracruz, Taquaril, São Geraldo e Granja de Freitas. Região onde são cada vez mais comuns prisões relacionadas ao tráfico de drogas, além de apreensões de entorpecentes e armas. E onde adolescentes estão entrando cada vez mais cedo no mundo do crime. E as consequências disso já estão aparecendo e deixando a população desses bairros cada vez mais apavorada. De acordo com líderes comunitários, nos últimos 4 meses, 37 jovens foram assassinados na Regional Leste de Belo Horizonte, principalmente por envolvimento com o tráfico de drogas. O assunto foi discutido nesta segunda-feira em uma audiência pública numa das escolas da região. Deputados estaduais ouviram o desabafo dos moradores e comerciantes, que cobraram mais empenho da prefeitura e da polícia militar. A gente, há muito tempo, não passava por um período de tanta violência, né, de tanto medo que tem assolado a comunidade. Principalmente na região, né, Alto Veracruz, e aqui mesmo, divisa de Alto Veracruz e Taquaril, que a gente tem alguns pontos mais críticos, né? E geralmente a questão é por disputa mesmo. Segundo o Conselho Tutelar Leste, o maior problema na região é a falta de oportunidade de educação, trabalho e renda. Aquela mãe que não tem condição de deixar o seu filho em uma creche, não tem condição de sair para trabalhar e buscar o sustento da família. E vai virando aquele círculo vicioso, onde o problema financeiro não é quebrado e está diretamente ligado, a gente tem números comprovando isso, que a pouca renda da família traz um problema ainda maior com relação à violência doméstica, o álcool, as drogas e tudo mais. Nós e os moradores da Zona Leste de BH queremos ver são as propostas e ações dos senhores deputados que estiveram lá nessa reunião, da Prefeitura, do Governo do Estado, aonde eles não estão, o poder público não está, é omisso, a desordem, a criminalidade se instala e depois a coisa só vai piorando, fica difícil resolver. O Estado descumpre uma ordem da Justiça e deixa uma jovem com leucemia sem medicamento. Ana Carolina precisa de um remédio que custa R$7 mil a caixa. Não tem como pagar. E apesar de ter conseguido há mais de um mês uma liminar para que o governo banque esse tratamento, até hoje não recebeu as doses que podem salvar a vida dela enquanto espera por um transplante. A leucemia foi descoberta há 4 meses. Ana Carolina achou estranho o aparecimento de várias manchas roxas pelo corpo e procurou um médico. Quando viram meus exames, falaram, você não pode ir embora, tem que ficar internada porque precisa fazer um teste para comprovar um mielograma e a suspeita era leucemia, então fiquei lá internada. Debilitada, a jovem de 28 anos, recém-formada em economia, se afastou do trabalho. Ela mora em Santa Luzia, na região metropolitana, e a cada 15 dias passa por sessões de quimioterapia em Belo Horizonte. Emagreceu 10 quilos e perdeu os cabelos logo no início do tratamento. Momentos difíceis acompanhados pela família. Ela mesma foi capaz de dar força para a gente falar, não, minha doença não é a pior doença, não. Tem gente que tem problema pior. Se não fosse essa força dela, eu não estaria de pé. A Ana Carolina precisa tomar um remédio importado que custa R$7 mil a caixa com 5 doses. Sem condições financeiras para arcar com esse custo, ela conseguiu na Justiça que o governo de Minas fornecesse o medicamento.
Ela necessita de pelo menos 60 doses. A liminar obriga o fornecimento imediato do remédio e foi expedida em 7 de julho, sob pena de multa diária de R$10 mil. Mas até hoje, nada. Ana Carolina disse que já tinha que ter tomado 9 doses do medicamento. Está lá no protocolo porque é essencial para o tratamento. E sem o medicamento, a falta de medicamento atrapalha a minha recuperação, atrapalha o tratamento. Eu precisaria ter começado a tomar já. Está me prejudicando, com certeza. Eu trabalhei 35 anos da minha vida, estou aposentada hoje, minha filha trabalha. Você não tem um direito que é seu, você não tem ele garantido de imediato, você tem que brigar. Essa advogada especialista em direito da saúde disse que se o descumprimento persistir, o governador e o secretário estadual de saúde podem ser responsabilizados. Eles podem responder pessoalmente por descumprimento de ordem judicial e, inclusive, com pagamento de multa pessoalmente em razão dessa possível conduta omissiva. A multa necessariamente não é para a compra do medicamento, né? A multa é uma medida punitiva para aquele que descumpre ordens judiciais. Então, além da incidência da multa, nós ainda temos a obrigação do poder público de adquirir o medicamento. Ana Carolina está confiante que conseguirá o remédio até encontrar um doador de medula para a realização do transplante. Na família, ninguém é compatível. Eu me vejo com um ano de tratamento e seguindo firme na luta para terminar de fazer e ficar livre da doença. A Secretaria Estadual de Saúde alega que deu início ao processo de compra do medicamento para ela, mas por se tratar de um medicamento importado, depender de liberação da Anvisa, trâmites de importação, ainda não tem o momento nem previsão da data de disponibilização desse remédio. Bom, se a Justiça aplicar a multa prevista na liminar, 10 mil por dia, em quase 30 dias já de atraso, dá para bancar a compra, que sem essa burocracia aí do Estado, com certeza será mais rápida. Quem sabe? 3 mulheres do Paraná foram presas com pasta base de cocaína e maconha num hotel no centro de Belo Horizonte. Elas tentaram entregar a droga na rodoviária, mas o comprador deu bolo. Enquanto aguardavam para serem encaminhadas à delegacia, as mulheres riram da situação. Você está achando graça você estar presa aqui por tráfico de drogas? Você quer que nós fiquemos chorando? Já está presa, vamos dar risada então. E ironizaram o trabalho das equipes de reportagem. Agora a casa caiu, já era. Muito longa, hein? Pagamos? Vamos pagar, filho, fazer não fugir, conseguir. Vamos fugir, né, filho? Vamos pagar, tamanho da vida aí, ó. Pronto, já era. É isso que vocês queriam saber? Escutaram, pronto. Agora, estamos em Curitiba, estamos presas. Pronto. Parabéns pra vocês. Tá bom, sim? Palmas. Pra vocês. Jennifer do Rocio dos Santos, de 22 anos, Cláudia Portela, de 26, que já tem passagem por tráfico de drogas, e Jaqueline de Oliveira Belém, de 21, contaram que foram contratadas por R$1.000 cada uma para trazer a pasta base de cocaína do Paraná para a capital mineira. Segundo ela, conheceu o rapaz até numa boate lá em Curitiba. E ele ofereceu para ela, ela aceitou. Elas foram presas durante uma operação de rotina dos militares do GEPAR no Hipercentro. O trio estava hospedado neste hotel na Rua dos Caetés, um dos pontos onde a PM vistoriava quando foi descoberto. As mulheres também contaram à polícia que chegaram a Belo Horizonte de ônibus no último sábado. Aqui na rodoviária era o local combinado para a entrega da droga. Só que o homem que pegaria o produto não apareceu. Então, elas decidiram levar a pasta base de cocaína para o hotel, que fica aqui bem perto. E lá, decidir o que fazer com o entorpecente antes de voltar para Curitiba. Os militares encontraram os 10 tabletes embalados nesses balões e escondidos dentro dessa mala. Além da pasta base, foram encontrados no quarto porções de maconha e mais de R$900 em dinheiro. A gente não tem como passar com exatidão o que eles iriam fazer com essa droga. O que a gente tem é que eles desdobram a droga para poder aumentar a quantia. A massa de ar seco que atua sobre Minas mantém o tempo estável, com céu ensolarado em grande parte do estado nesta terça. Os índices de umidade do ar continuam muito baixos, em torno dos 25%. Temperatura máxima de 27 graus em Belo Horizonte. 22 em Mariana.
Ela chega aos 26 graus em Porteirinha. Em Varginha, os termômetros atingem 23 graus e 24 em Tiradentes. Belo Horizonte tem dia claro, temperatura neste momento é de 26 graus, a umidade relativa do ar está em 32%. O sistema eleitoral proporcional é usado para a composição do Poder Legislativo, com exceção do Senado Federal. As vagas nas câmaras de vereadores, Assembleias Legislativas dos Estados, Câmara Legislativa do Distrito Federal e na Câmara dos Deputados Federais são distribuídas em proporção aos votos obtidos pelos partidos ou coligações partidárias. A partir desses votos apurados para determinada legenda, as vagas nas casas legislativas serão preenchidas pelos candidatos mais votados da lista do partido ou coligação. O número de vagas para cada legenda é determinado pelo cálculo do chamado quociente eleitoral com o quociente partidário e a distribuição das sobras. Um casal de irmãos e um adolescente são os responsáveis por matar e esquartejar um jovem de 21 anos em Belo Horizonte. É o que apontaram as investigações da Polícia Civil, que apresentou hoje esses suspeitos. O corpo da vítima foi encontrado em pedaços às margens da Lagoa da Pampulha. A mulher de 27 anos tenta justificar o crime. Ele me batia demais e quando eu falava que essa parada ela não aceitava, e batia no meu menino, mas eu não mandei matar ele, não. E por que seu irmão matou ele, então? Ué, meu irmão não aceitava ficar me batendo. Rita Pinheiro Gervásio é suspeita de ter sido mandante da morte do marido. O crime foi executado pelo irmão dela, Ailton Pinheiro Gervásio. Eu matei ele porque eles batiam na minha irmã demais e ameaçavam minha família. Na hora ele estava dormindo. E como é que foi? Aí eu fui e decidi. E sua irmã não viu nada? Minha irmã não viu, não. José Carlos Alves Ribeiro, de 21 anos, foi morto com golpes de faca e de marreta na cabeça. De acordo com as investigações, o cunhado dele, de 18 anos, pediu ajuda a um amigo adolescente para se livrar do corpo. A vítima foi esquartejada e as partes do corpo colocadas em bolsas, distribuídas pela região da Pampulha, a menos de 2 quilômetros da casa onde a família vivia. Um homem que caminhava pela região viu os restos mortais e chamou a PM. Segundo a polícia, foram amigos da vítima que desconfiaram quando viram as notícias na imprensa após o desaparecimento de José Carlos. E a reação da mulher quando foi procurada pelos investigadores reforçou a suspeita sobre ela. Chegamos até a esposa a fim de conversar com ela e ela informou que no sábado, um dia antes de encontrar os segmentos corpóreos, ela nos disse que ele havia saído de casa porque eles haviam discutido e brigado. E em conversa com os vizinhos, eles estavam achando a todo instante a atitude dela estranha. No IML, quando ela foi fazer o reconhecimento do corpo do marido, do companheiro, ela acabou nos confessando toda a trama criminosa. Exames no local do crime confirmaram que o homem foi executado dentro da própria casa. Foi feita a perícia, o exame luminol, que foi encontrado sangue no quarto do casal e na sala. Um livro que apresenta BH para quem não conhece, mostra um novo olhar para quem já se acostumou com a nossa capital. Essa é a proposta de Cores e Luzes de Belo Horizonte, com fotos maravilhosas de Fernando Rabelo e textos do jornalista José Maria Rabelo, que foi lançado nessa segunda. Monumentos, pontos turísticos, retratados com um olhar diferenciado. De um ângulo que nem todo mundo consegue ver ou parou para observar. O resultado são paisagens deslumbrantes. Ele colocou dentro desse livro o que muito belo-horizontino não sabe da beleza da cidade onde ele mora. A obra Cores e Luzes de Belo Horizonte propõe a descoberta de uma cidade que ninguém ainda viu. As imagens são do renomado fotógrafo Fernando Rabelo. Fazer esse livro para mim foi um enorme prazer, descobrir coisas que eu não conhecia, lugares incríveis,
voar de ultraleve por cima de Belo Horizonte foi emocionante. Eu quis realmente homenagear Belo Horizonte, que para mim é uma das cidades mais bonitas do Brasil. Já os textos escritos em português, inglês e espanhol com a história da cidade são do jornalista José Maria Rabelo. Esse livro é uma obra de amor por Belo Horizonte. É uma homenagem, é um tributo a Belo Horizonte no que ela tem de mais bonito, de mais significativo, de mais importante.